Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo? Muito bem, deixa todo mundo chegar. Quanta criança bonita. Tá uma benção, né, de crianças, coisa boa. Muito bem, muito bem. Eu gostaria que vocês, olha aqui, ó, deixa eu falar com vocês agora. Eu gostaria que vocês me elucidassem uma questão. A minha questão é a seguinte, presta atenção aqui, ó. A minha questão é a seguinte. Me elucidem essa questão aqui. O que é mais garboso aqui nessa igreja? O que vocês acham que é mais garboso aqui nessa igreja? E aí? O que é garboso? E aí? Não sabe? Alguém? O que é mais garboso aqui? Hã? Eu também não. Brincadeira, eu sei sim. Vocês acham que... Não sabe, né? Que professor, mas deixa eu saber uma coisa aqui. Se eu ficar falando com vocês aqui palavras que vocês não entendem, vocês vão aprender alguma coisa? Não. De jeito nenhum, né? Só para vocês tirarem a dúvida, garboso significa bonito, tá? Bonito. O que você acha mais bonito é essa cruz? Ah, muito bom. Tem beleza aí mesmo, tem beleza. Agora, presta bem atenção aqui. Por que não vale a pena ficar falando palavras que ninguém entende na hora de ensinar? Porque senão ninguém entende, ué. Como assim? Senão ninguém entende, né? Você consegue aprender uma coisa se você... Como um bando de português e você falando... se você ficar falando português para alguém que não sabe falar português. É verdade. Se você falar uma língua estranha para alguém, tipo português para um chinês. Verdade. Se você falar a língua de uma pessoa, ou melhor, uma outra língua que a pessoa não entende, ela não vai ser edificada. Edificada. Você sabe o que é edificar? Edificar vem de edifício, do prédio. Sabe quando a gente monta os bloquinhos? Aham. Aprender é ser edificado. Mas ninguém aprende numa língua que não conhece. Tem que ouvir na língua que conhece, não é mesmo? Quais são as coisas que acontecem aqui no culto que vocês mais aprendem? Qual é a coisa que vocês mais aprendem aqui? O elemento que mais... Oi? Tem português. Lá em Noronha tem várias línguas. Em Noronha o pessoal fala muitas línguas, né? E tem sotaque ainda, é verdade. Você pensar, fica difícil. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Durante o culto, qual é a coisa que mais ensina vocês? Deixa eu dar algumas opções aqui. Oração. Sim? Orar ensina? Quando você ouve alguém orando? Sim? Cantar. Cantar ensina? Sim? Cantar ensina? Hã? Ah, isso. Cantar a Deus, para louvar. Ensina a gritar. Ensinar a gritar depende da música, é verdade. E a pregação? A pregação eu aprendo. Na pregação a gente aprende? Sim? Sim? Então por que será? Por que vocês acham que os pastores dessa igreja vêm aqui conversar com vocês na hora da pregação? Para ensinar, falar sobre Deus, falar a palavra de Deus, sim. Aham. Falar com vocês numa linguagem bem fácil que vocês entendam, não é mesmo? Vocês entendem bem quando eu falo aqui com vocês? Sim? E quando eu estou ali em cima no púlpito pregando, vocês entendem? Sim? Mais ou menos, verdade. Oi? Eu não entendo nada. Não entende nada? Ok. E a gente se preocupa muito que as pessoas entendam. A gente se preocupa tanto que o nosso culto é bilíngue. Vocês sabiam disso? Sabe o que significa bilíngue? Duas línguas.
E quais são as duas línguas faladas nesse culto aqui? Português e Libras. É verdade, Libras. Nós nos preocupamos tanto em explicar que nós temos duas línguas ao mesmo tempo sendo faladas. E isso é bem importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos chamados por Deus para edificar uns aos outros, construir na vida do nosso irmão. E a gente só consegue construir isso, como um monte de peça de Lego. E a gente só consegue construir quando a gente fala a língua das pessoas. Não adianta nada ficar falando uma língua que ninguém entende, porque isso não edifica. Muito tempo atrás tinha uma igreja chamada Igreja de Corinto, era o nome da igreja. Essa igreja tinha um pessoal que ficava falando um monte de língua diferente e ninguém entendia nada. E eles achavam que isso era espiritual, mas não. Ser espiritual é se preocupar em ensinar a palavra de Deus. É poder ajudar as pessoas a conhecer mais de Jesus, muito mais de Jesus. E é por isso que nós queremos que vocês aprendam mais de Jesus. Vocês gostam de aprender sobre Jesus? Sim? Levanta a mão quem gosta de aprender sobre Jesus. Deixa eu ver se todo mundo levantou, deixa eu ver. Todo mundo? Nem todo mundo, né? Tem gente que ainda precisa aprender a gostar de Jesus. Não é mesmo? E é por isso também que nós vamos orar com vocês agora. E vocês vão, depois da oração, sair com os professores, que são os pastores dessa igreja também. E eles vão falar ainda mais de Jesus para vocês. Combinado? Sim? Todo mundo combinado comigo? Vamos aprender mais de Jesus? E vamos ensinar mais sobre Jesus? Sim? Então vamos orar. Todo mundo fecha o olhinho agora comigo. Todo mundo fecha o olho, junta a mãozinha. Isso, vamos orar. Papai do céu. Vamos orar comigo. Papai do céu, nós te agradecemos pela alegria de cultuar e aprender sobre Jesus. Nos ensine pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Agora vocês vão seguir por aqui, ali com o pastor Daniel. Todo mundo lá com o pastor Daniel. Uma pergunta. O João vai ler o Antigo ou o Novo Testamento? O novo. Vai lá. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Que bênção poder estar com vocês mais uma vez para adorar ao nosso Deus e também para edificá-los através da mensagem do Senhor. Como os irmãos bem sabem, nós estamos na exposição continuada da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 dessa vez, que nós nos encontramos. E que o Senhor nos abençoe nesse momento de edificação pela sua palavra. Quero convidá-los, portanto, a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do 1 ao 19. Ouçamos com fé aquilo que o Senhor tem para dizer à sua igreja. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios.
Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus maravilhoso, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que conceda-nos nesse instante a edificação que só pode vir através dele. Que o Senhor fale conosco, que seja o Senhor a esclarecer o ensinamento da Tua palavra aos Teus servos, aos Teus filhos. Concede-nos, portanto, Senhor, esse tempo para edificação, mediante a exposição dela, da Tua revelação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oramos. Amém. Irmãos, não é novidade que nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. Não é novidade que nós vivemos em um tempo em que as pessoas, os indivíduos, o eu, é o centro da nossa existência. E há uma superênfase nas experiências pessoais, há uma superênfase na nossa individualidade, em detrimento à comunidade, em detrimento à igreja, em detrimento à vida dos outros e como nós podemos nos relacionar. E nosso chamado, portanto, é claro, não é desvendar todos os mistérios que esse texto possa conter dentro da história da interpretação dele. Mas, de fato, é na humildade do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo, verificarmos aquilo que o Senhor tem para nos instruir de modo mais profundo e modo mais básico na sua palavra, para que saiamos daqui dispostos a cumpri-la. O grande problema dessa primeira sessão, profecia e línguas, é a mesma coisa. Sem interpretação, não há edificação. Mas o que é profecia? Eu sei que profecia geralmente está associada na nossa mente a alguma coisa relacionada à adivinhação. Então é comum pessoas dizerem: eu recebi uma profecia que diz que eu vou receber tal coisa, que eu vou fazer tal coisa, que eu vou viajar para tal lugar. Mas na verdade isso não é o foco da profecia e nunca foi.
Se nós verificarmos o trabalho dos profetas, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, o grande alvo do profeta é explicar, é aplicar a palavra de Deus ao povo de Deus. Esse sempre foi o alvo da profecia. No entanto, há uma diferença, uma leve distinção que no Novo Testamento nós encontramos especialmente entre o profeta, ou o dom de profecia, e o dom de ensino. A diferença básica é a seguinte: enquanto que o dom de profecia é concedido, como ele mesmo diz, através de mistérios revelados, em outras palavras, através de uma operação do Espírito Santo em conceder a aplicação, em conceder informação àquele que tem esse dom para edificar a igreja. O dom de ensino envolve uma explicação, um ensino a partir daquilo que já está revelado. Ainda que no Novo Testamento, os dois grupos, aqueles que ensinavam e aqueles que profetizavam, ou os profetas e os mestres, estão levados pelo Espírito Santo a fazer isso de modo inerrante, inefável, ou melhor dizendo, inerrante, autoritativo e inspirado, infalível. É só talvez uma ilustração pode nos ajudar. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você encontra Lucas explicando logo no começo do seu livro, que está escrevendo o excelentíssimo Teófilo, seja lá quem ele era, e que ele faz isso a fim de apresentar a obra do Espírito Santo em Jesus Cristo. Mas ele pode fazer isso porque ele fez uma acurada pesquisa, é a expressão usada. Uma pesquisa aprofundada sobre Jesus. Talvez Lucas tenha entrevistado muitos e muitos dos apóstolos, dos discípulos, tenha ouvido cada relato, afinal de contas ele não caminhou com Jesus desde o começo. E a partir de então, dessa pesquisa que ele faz, ele escreve o Evangelho de Lucas. Por outro lado, nós podemos pensar na carta ou no livro de Apocalipse. Aqueles que estão conosco pela manhã sabem dos simbolismos, toda a revelação que está no livro chamado A Revelação. Mas João não fez pesquisa alguma para escrever o livro de Apocalipse. Ele apenas viu. Ele teve uma revelação. Agora vem a pergunta: qual dos dois livros é mais inspirado? Lucas, que fez uma pesquisa, ou Apocalipse, que foi uma revelação, uma visão dada por Deus? Eu espero que a resposta que você está pensando seja os dois. Os dois são igualmente inspirados. E essa é a grande diferença entre a profecia e o ensino. Enquanto Lucas se coloca como um mestre ensinando sobre Jesus, João se coloca como um profeta que revela a respeito de Jesus Cristo através de uma revelação, de uma inspiração, de uma visão dada imediatamente por Deus. E é exatamente nesse sentido que os profetas agiam. No meio do culto, Deus entregava a eles uma palavra vinda do próprio Deus, a fim de que edificasse o povo. E essa palavra não era esperada, não era aguardada, antes era dada por Deus naquele momento. Da mesma forma, aqueles que se preparavam para o ensino, faziam isso pela força do Espírito Santo, pela inspiração do próprio Espírito Santo, para ensinar a mensagem do Senhor já revelada, especialmente no Antigo Testamento, em outros casos até as cartas que o apóstolo Paulo escrevia, ou outros discípulos para a igreja. Isso tudo nós estamos falando da era apostólica, é claro, porque nós estamos falando uma palavrinha muito importante para diferenciar aquele período do nosso: inspiração.
Porque assim como o próprio apóstolo Paulo diz a respeito das Sagradas Escrituras, toda ela foi nos dada através da inspiração de Deus. Deus soprou, mas isso não acontece mais. Nós não cremos que Deus precisa continuar a revelar a sua vontade, porque como Ele mesmo nos ensina através de Hebreus capítulo 1, Ele que se revelou agora através do Filho Jesus Cristo, revelou a sua máxima revelação e nos deu aquilo que nós precisamos para a vida. Por isso que nós cremos que o Senhor nos concedeu a escrituração dessa revelação, os 66 livros, e não precisamos de mais livros. Não precisamos de mais inspiração, porque Deus se revelou ao seu povo e já ordenou que fosse escrito. E o que nos resta? Será que nós não temos mais capacidade de entender, ou compreender, ou ensinar, ou profetizar? Então nós poderíamos dizer que agora, na era chamada pós-apostólica, com o final e na morte dos apóstolos, e no final, portanto, da revelação, com o cânon, que nós chamamos de cânon fechado, nós temos a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina-nos para compreender a sua palavra. E assim, portanto, podemos ensinar, inclusive profetizar. Profetizar o quê? A aplicação da palavra de Deus ao contexto, o nosso contexto hoje. Eu já falei isso em outros momentos, eu acredito piamente que a minha esposa, por exemplo, ela tem o dom de profecia. E ela demonstra, ou ela expressa essa profecia através de uma capacidade muito interessante de extrair das Sagradas Escrituras princípios para a vida, especialmente das mulheres, que é o foco do ministério dela, num contexto muito específico e prático. E se você, querida irmã, já esteve lendo algum dos textos que ela escreveu, já deve ter provado disso. Nossa, ela coloca de forma tão simples o ensinamento bíblico num contexto da própria vida dela. Como é que ela consegue fazer isso? Eu lhe digo, pela iluminação do Espírito Santo. O Senhor concede que ela faça isso. E Ele concede que nós possamos fazer isso para edificar uns aos outros, como Ele também concede que eu esteja aqui, diante dos irmãos, rogando ao nosso Deus que me dê a consideração e a capacidade de explicar as Sagradas Escrituras, ensinar as Sagradas Escrituras. Portanto, observe que seja o dom de profecia, seja o dom de ensino, que nem é o ponto dele aqui, nesse momento, ele vai falar sobre o dom de ensino de forma mais adequada no resto do capítulo 14, mas eu já quero ajudar os irmãos a entender o que se passa no capítulo todo, para entendermos por que o dom de línguas era inferior, sem interpretação, era inferior ao dom de profecia e, consequentemente, também o dom de ensino. O próprio apóstolo Paulo continua no versículo 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Veja, o apóstolo Paulo tem todo momento enfatizado que nós precisamos ser claros, edificando uns aos outros. Porque agora ele diz que há um dom que não tem por objetivo falar às pessoas, mas falar a Deus. E depois ele vai dizer de um dom que leva as pessoas a edificarem. É preciso lembrar, alguma coisa que eu já tenho dito aos irmãos desde o ano passado, o dom de línguas não é um dom de línguas estranhas, é um dom de línguas estrangeiras. Qual a diferença? Alguns entendem que as línguas que são mencionadas aqui são línguas ligadas aos cultos de mistério que no Testamento por parte dos pagãos. Muitos pagãos viviam um culto em que o êxtase
no meio desses cultos pagãos, fazia com que eles balbuciassem palavras sem sentido algum, desconexas. Alguns entendem que talvez seja exatamente isso que Paulo esteja falando, que Paulo esteja talvez inclusive criticando aqui. Mas me parece que esse não é o caso, mas antes ele está mencionando a mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, em especial no capítulo 2, quando fala da capacidade que Deus concedeu aos discípulos de falar idiomas que não sabiam aos ouvidos daqueles que estavam naquele momento cultuando em Jerusalém, em Pentecostes. Por isso, acredito, mediante a palavra de Deus, que nós devemos entender esse dom de línguas como um dom para profecia, um dom para edificação àqueles que ou entendem aquela língua que está sendo falada, ou com interpretação para aqueles que não entendem aquela língua. Essa seria a única diferença entre o dom de línguas em Pentecostes e o dom de línguas na igreja de Corinto. Em Pentecostes havia pessoas que entendiam muitas línguas. Na igreja de Corinto, as pessoas não tinham essa mesma capacidade e, portanto, era necessário a interpretação. Era necessária a interpretação. Ainda é curioso observar que ele que fala e ninguém o entende, apenas Deus, aponta para algum tipo de inconsciência, ainda que domínio, daquilo que se fala. O que eu quero dizer com isso? O falante em idiomas, que não, obviamente, sabia, dom de línguas, ele, por não saber o que fala, também tem a sua mente, vamos dizer assim, interrompida de compreender o que ele diz. Talvez seria mais ou menos como se você fosse ensinado uma determinada língua, mas apenas a pronúncia dela. Então imagine que você vai fazer a leitura de um determinado livro nessa língua, e você sabe pronunciar as palavras, mas já não sabe o que elas significam. Então, enquanto você fala, você ouve o que está dizendo, você sabe que está falando alguma coisa, mas você não compreende. Mas Deus, obviamente, sabe do que você fala, Deus, obviamente, entende o que está acontecendo, inclusive porque é Ele quem capacita essas pessoas para que assim possam falar. É por isso que elas falam em mistérios. Mistério não necessariamente seja aqui como se fosse simplesmente a questão de não saber o que se diz. Mas mistério, dentro do Novo Testamento, especialmente o apóstolo Paulo, é um termo muito específico. Paulo usa várias e várias vezes essa palavra para designar a grande revelação do Senhor Jesus Cristo, daquilo que estava em mistério no Antigo Testamento, que é exatamente a salvação, a redenção no Messias Jesus e agora a sua expansão através dos gentios. Assim, portanto, o contraste que Paulo faz é língua, ninguém entende, profecia, a edificação. Então, de nada adianta, diz ele, você querer falar essas línguas, usar desse dom em meio ao culto, se ele não edifica. No capítulo 14 ainda, lá para o final, ele vai dizer que você deve ficar calado, se não há quem interprete, apenas orando para que isso aconteça. Por quê? Porque enquanto as línguas de nada servem, não frutifica ninguém, as profecias edificam, exortam e consolam. Então há uma superioridade entre o dom de línguas e o dom de profecias. E ele passa, portanto, a dar uma ilustração de como isso se dá. Versículo 6, ele propõe uma hipótese. Ele diz, olha, imagine que eu chegasse no culto de vocês. Imagine que eu fosse até aí. E agora, irmãos, se eu for até aí, falando em línguas, que proveito vocês terão? A não ser que eu fale revelação, conhecimento, profecia e doutrina. Revelação e profecia trata da mesma coisa. Conhecimento e doutrina trata da mesma coisa. Aqui ele está falando exatamente do dom de profecia e do dom de ensino.
seria, e ele passa a ilustrar, como alguém tocando um instrumento completamente fora de harmonia, completamente fora de uma estrutura mínima musical, e que ninguém entende. Ainda pergunta assim, e aí, que música é essa? Que música é essa? Eu não faço a menor ideia, sei lá o que está cantando. Ou pior, talvez aqueles que já vieram de contexto militar podem imaginar. Imagine que uma trombeta seja soada e ninguém saiba exatamente o que é para fazer. É para se arrumar para isso? É para se arrumar para aquilo? O que é para fazer? Porque o som da trombeta não faz sentido. Agora imagine isso numa guerra. Seria a derrota de um certo povo. Paulo, portanto, deseja nos mostrar que, assim como essas coisas que ele aponta, os problemas que seria se não houvesse uma preocupação para edificação, aqueles que se preocupam em se mostrar através do dom de línguas também não edificarão a igreja. E, portanto, aquilo que eles pensam ser algo que mostra superioridade, na verdade aponta uma profunda inferioridade. Não porque as pessoas são superiores, mas porque é necessário que a igreja enfatize aquilo que de fato edifica, e não aquilo que nós queremos enfatizar a respeito da nossa experiência. O texto continua e nós vemos como que essa questão se dá agora através do dom de línguas, mais uma vez, numa nova ideia. Bom, deixe-me só explicar uma coisa que eu me esqueci de explicar. O texto, versículo 4, veja aí. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Como eu disse, existem alguns versículos aqui que são muito difíceis de entender exatamente o que Paulo deseja. É claro que Paulo está fazendo um contraste entre alguma coisa que é boa e alguma coisa que é ruim. Porque ele deseja enfatizar que a igreja deve se preocupar em profetizar para a edificação. Mas o que significa, afinal de contas, que o dom de línguas é um dom que edifica a pessoa a si mesma? Como seria essa edificação? Como é que a pessoa pode ser edificada? É difícil saber. Você pode pesquisar aí os comentaristas e cada um vai ter uma hipótese. Cada um vai tentar desvendar esse mistério, alguns de forma mais positiva, outros de forma mais negativa. Por exemplo, de forma mais positiva, alguns diriam, não, o que a edificação aqui é exatamente a pessoa em saber que está sendo usada por Deus. Deus me concedeu esse dom, então eu me alegro, eu me edifico por poder usá-lo. Ok, é uma possibilidade. Outros, pensando de forma mais negativa, dizem o seguinte, não, a expressão que Paulo traz sobre um dom de edificar a si mesmo aponta para um egoísmo. E, portanto, é um mau uso desse dom buscar edificação para si mesmo. E Paulo estaria sendo irônico nessa expressão. Ele estaria dizendo assim, olha, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Agora, quem fala em profecia, edifica a igreja. Como a gente não tem o tom que o apóstolo Paulo falou, é difícil a gente saber o que significa essa edificação. E eu sei que nos movimentos pentecostais há muitas e muitas teses a esse respeito. E eu me detive em ler boa parte de muitos comentaristas mais acadêmicos, é claro, pentecostais, que tentam propor uma solução. E nenhum deles concorda um com o outro. A verdade é por causa do distanciamento com que nós temos agora com o texto, é difícil nós sabermos. O fato é, e é aquilo que deveria nos preocupar, que Paulo está dizendo o seguinte: o dom de línguas só serve no culto com interpretação. O dom de profecias, esse sim deve ser privilegiado.
No versículo 13, ele mais uma vez traz essa problemática. Agora, nos falando sobre o problema da compreensão. Vejam, por isso, quem fala em línguas, ore, por isso, diante do que ele explicou mais à frente sobre o problema de alguém chegar e começar a falar em outras línguas e ninguém saber o que está dizendo. Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Veja, aqui mais uma vez nós encontramos uma dificuldade textual. Como que é essa oração em línguas que o espírito ora, mas a mente não ora? Difícil saber. Difícil tentar entender o que ele menciona aqui com respeito a essa capacidade de orar em um outro idioma, o qual você não conhece, e sem poder usar da sua mente para compreender o que você está dizendo. É possível que o que Paulo esteja dizendo aqui é que esse dom de orar em línguas, essa capacidade de orar em línguas e depois de cantar em línguas, seja simplesmente uma questão de relacionamento com Deus, em que a pessoa no seu interior pode sentir talvez a presença do Senhor, sem contudo ter qualquer reflexão a partir disso. E ele mesmo diz: a minha mente ficará infrutífera. Eu não vou ter a edificação necessária e mais importante se eu ficar apenas falando em línguas. Veja que isso, inclusive, aponta para o problema daqueles que defendem o dom de línguas como um dom particular para você fazer em casa. Porque ele está dizendo que isso não é o melhor. Olha o versículo 15. Que farei? Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Veja que a grande exortação que Paulo faz aqui não é para que você exercite dom de línguas particular sem que sua mente fique frutífera. Pelo contrário, o que fazer então? Orar com a mente e com o espírito. Fazer os dois. Nós não somos chamados para separar essas duas áreas da nossa vida, se pudéssemos dizer assim. Nós não somos chamados a tentar viver uma espiritualidade que é infrutífera, diz Paulo. Não. Nosso chamado é para buscar frutos através do nosso relacionamento com Deus. E, portanto, apesar da dificuldade de compreender que tipo de oração seria essa do Espírito, que não é com a mente, nós podemos ter certeza do que Paulo está aqui nos exortando, é de fato a não nos determos com esse tipo de foco individualista para edificação. Não. Porque se o dom de línguas fosse um dom suficiente, não era necessário culto. Não era necessária a igreja. É exatamente porque estamos hoje reunidos para edificação mútua, para aprendermos mutuamente, para cantarmos mutuamente, para adorarmos mutuamente, que o dom de línguas não é suficiente se não houver interpretação. Por isso somos chamados por Deus para buscar compreensão, para buscar um culto que de fato haja fruto no nosso coração. Veja, nós não podemos superenfatizar a razão, como se fôssemos meramente seres racionais. Isso não é verdade. Deus nos criou com uma capacidade de experienciar muito mais do que conseguimos explicar. Deixa eu dar um exemplo. Quando você vai beber água, vou fazer isso agora inclusive, você não fica racionalizando, vou beber água porque preciso hidratar as minhas células.
elas estão desidratadas e antes que eu venha a morrer, eu preciso hidratá-las. Você não faz essa racionalização, faz? Você simplesmente sente e toma. E talvez se eu perguntasse para você, por que você bebeu água, você simplesmente diria, porque eu estou com vontade, ora. Porque eu estou com sede, ora. Você não precisaria de uma explicação, porque nós vivemos assim. Nós não precisamos de explicação para tudo o que fazemos. E dificilmente, muitas vezes, nós conseguiríamos dar explicação, ainda que possamos tentar, para tudo o que fazemos. Porque nós não somos seres somente racionais. Se você aprendeu na escola, e eu sei que você aprendeu, a visão grega, aristotélica, da definição do homem, que é um animal racional. Mas isso não é de todo verdade. Nossa essência não é meramente uma questão racional ou intelectual. Muito antes disso, nós somos seres religiosos. Porque fomos chamados por Deus para viver essa vida com sentimentos, emoções, pensamentos, memórias, valores, crenças, o que for, mediante ou diante de Deus, em relação com Deus. Então, de forma mais básica e fundamental, nós somos seres religiosos que se relacionam com Deus. E, portanto, seja nosso intelecto, sejam as nossas emoções, tudo está relacionado com Deus. Tudo. Por isso, eu não quero que vocês fiquem com a ideia que Paulo esteja aqui dizendo que o culto e a adoração a Deus, ele tem de ser, para ser edificante, ele tem de ser racional nesse sentido, lógico. Que tudo tem de ser explicado. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas também não é o contrário. Ele também não está dizendo que o grande foco da adoração é aquele momento que ninguém consegue explicar. O grande foco da adoração não é quando você sair do culto, você dizer assim, e aí, como é que foi o culto? Não sei dizer, foi tremendo. Não é isso. Simplesmente não é isso. É necessário que nós estejamos buscando um equilíbrio entre a nossa experiência, as nossas emoções e a nossa capacidade dada por Deus de compreender o que estamos fazendo. E talvez o nosso maior chamado seja a conectar isso. Conectar isso. Que aquilo que dizemos, por exemplo, quando oramos ou quando cantamos, de fato esteja relacionado com aquilo que estamos sentindo. Com aquilo que estamos experienciando da parte de Deus. Isso muitas vezes é um problema. Por causa dos nossos hábitos focados na experiência, não é incomum que muitas vezes nós sejamos levados, e eu sei que você faz isso porque eu também faço. Então nós estamos aqui cantando a música, como é? Nem lembro essa música, como é? Todo o quê? Obrigado. Todo joelho dobrará, todo ser confessará ao ouvir teu nome. Mas você nem pensou nisso. Na verdade, a levada da bateria dá aquela chamada, e aí, meu amigo, você levanta a mão, já fecha os olhos e vai. Seja lá o que a música estiver dizendo. Podia ser pão doce com banana e você ia levantar a mão do mesmo jeito. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos desconectados. E é necessário que nós estejamos compreendendo aquilo que fazemos diante do Senhor. É necessário que estejamos, de fato, alinhados. Por isso que o Paulo diz, eu prefiro falar 5 palavras, num idioma compreensível, em que todos entendam, do que 10.000 palavras que ninguém entende. Porque é necessário, sim, que haja compreensão. É necessário, sim, que nós estejamos sendo edificados intelectualmente, mentalmente, mas não só isso. Queridos irmãos,
O texto, na sua riqueza, aponta para a necessidade nossa, o nosso chamado de olhar para o outro. Talvez a grande expressão que poderíamos dizer, enquanto adoramos ao Senhor, é: abra seus olhos, olhe quem está do seu lado. Eu já disse para os irmãos, eu usei essa ilustração, vou usar de novo porque ela é boa. Ela é boa porque ela é verdadeira, e eu vou dizer por quê. Algumas semanas atrás, eu já contei essa história, mas os irmãos vão lembrar. Eu estava num culto, nem foi aqui, eu estava cantando, peito aberto, cantando lá um hino, e uma senhorinha cantava comigo aqui ao meu lado. Ao final do culto, ela virou-se para mim e disse assim: você já cantou no coral? Aí eu disse: não, já cantei quando era adolescente e tal, mas que voz linda é a sua. Foi uma bênção estar com o irmão cantando junto. É verdade que eu estou contando, viu, gente? Pastor não pode mentir quando sobe no púlpito, não. Só quando desce, né? É verdade. E a senhorinha disse: foi uma bênção. E eu posso acreditar que ela foi edificada por mim, cantando com ela. Os irmãos conseguem entender isso? Os irmãos conseguem compreender o que está acontecendo? É graça, sobre graça, é graça. Mas por que é graça? Não só pela minha incapacidade de cantar, viu ele? Mas porque isso acontece somente porque estávamos juntos. E porque eu não esqueci dela, nem ela esqueceu de mim. Pelo contrário. Nós somos chamados a buscar edificar uns aos outros. Devemos fazer isso no culto, devemos fazer isso como igreja, onde quer que estejamos, porque esse é o grande objetivo dos dons espirituais. E seja o dom que Deus deu para você, que Deus concedeu para você, em como você vai agir no mundo, e especialmente aqui, enquanto estamos reunidos, nós devemos, de fato, observar, mediante a palavra de Deus, como, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, podemos edificar uns aos outros. Nós não somos chamados para um culto ininteligível. É inclusive esse argumento que os reformados usaram para destituir o culto em latim, ou a missa em latim, como era feito no período da Reforma. Eles disseram: não, o culto tem que ser inteligível. Nós precisamos cantar, orar, pregar na língua que as pessoas estão entendendo. E a Reforma teve essa grande ênfase de fazer um culto na língua do povo. E nós, mais uma vez, somos chamados a pensar isso. Nós somos chamados a refletir isso. Como podemos edificar, como podemos ensinar. Isso não significa, é claro, meus irmãos, que nós devemos prezar pela pobreza da linguagem. Não é isso. Afinal de contas, nós aprendemos também assim. Como eu fiz para as crianças, e eu como pai de 3, sei muito bem da importância que é falar palavras que as crianças não entendem. Porque se eu me comunicar com elas somente pelas palavras que elas entendem, elas nunca aprenderão palavras novas. É simples. Mas se eu fizer somente isso, também não aprenderão nada. Então, à semelhança do que nós fazemos com as crianças, nós precisamos nos preocupar quando oramos, nós precisamos nos preocupar quando cantamos, nós precisamos nos preocupar, é claro, quando a pregação está acontecendo. Na verdade, o nosso grande objetivo pelo Espírito Santo é edificar-nos uns aos outros pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Essa super ênfase que só pode ser dada pelo amor ao próximo é o nosso chamado. E eu quero te convidar a pensar sobre isso. O quanto que você tem gastado, o quanto que você tem investido para edificar as pessoas, para edificar os irmãos da igreja. Como que você tem pensado isso? Ou você tem guardado tudo para você mesmo? Ou você é um daqueles que chega aqui, consome o produto e vai embora? Isso não é igreja. Isso não é
adoração. Nós somos chamados a uma vida comunitária de edificação mútua, para que possamos vivenciar, de fato, o que o Espírito Santo deseja para nós hoje. Hoje. Pela sua palavra, nós somos conduzidos a profetizar, nós somos conduzidos a ensinar, nós somos conduzidos a auxiliar uns aos outros nessa caminhada. Que o Senhor conceda a cada um de nós nessa noite o desejo, o amor uns pelos outros, a fim de que busquemos com zelo os dons espirituais e principalmente edificar uns aos outros através da palavra aplicada aos nossos corações. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Senhor, agradecemos pelo privilégio nessa noite de ouvirmos exortações da tua palavra. Abençoa o Senhor teu povo, conduz-nos, Senhor, a sermos edificados por ti, pelo teu Santo Espírito. Senhor, às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que pensamos que essa reunião é para nós, que pensamos que esse momento é meramente para o nosso deleite, enquanto que precisamos nos preocupar com os outros, com muitas vezes o conforto de um irmão, de uma irmã, em pensarmos como podemos ajudar as pessoas a ter do momento do culto ou da vida cristã o melhor diante dos dons que o Senhor nos concedeu. Dar-nos a sabedoria para isso, dar-nos a condição para poder, ó Deus, nos preocuparmos uns com os outros e exercer esse amor para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, amém.